Em 22 de março de 1968, nascia Øystein Armseth, em uma pequena cidade na Noruega. Não se sabe praticamente nada de como era sua vida naquela época, e quando eu digo nada, é literalmente nada. A única informação concreta é de que ele nasceu na cidade de Surnadal, e de que aos 22 anos, ele, Necro Butcher, o baixista, e Manhin, o baterista, criaram a banda Mayhem. Antes de qualquer coisa, a gente tem que contextualizar um pouquinho. Se você tá um pouco mais adentro da comunidade de metal, talvez você saiba do meme de que toda banda do norte europeu é bizarra de alguma maneira ou de outra. E, infelizmente, esse meme é bem fundado. Isso se deve porque nessa região que teve o surgimento do black metal em si. Mas, pera lá, o que é black metal? Ai, eu não acredito que eu vou ter que explicar o que é isso aqui. Black metal basicamente é metal para quem acha metal levinho, enquanto metal soa como isso aqui. Black metal é mais parecido com isso aqui. Se esse é o primeiro contato com isso aqui ou você não é fã, provavelmente isso daqui soa pra você como só barulho. E tá muito perto disso mesmo. Onde eu tava mesmo? É black metal norueguês. As bandas de lá são conhecidas por deixarem as outras bandas de black metal no chinelo em questão de serem bizarras. Parece que os caras competem pra ver quem consegue cometer mais crimes que o seu adversário. É bizarro. Inclusive tem uma quantidade obscena de bandas neo-nazistas. Quantas? O bastante para existir um subgênero específico de black metal para esse tipo de banda. Sim, isso realmente existe. O grande divisor de águas desse gênero foi uma banda conhecida como Venom. Sim, o cabelo do cara começa no meio da cabeça. Eles não queriam apenas quebrar as normas da sociedade, mas sim quebrar as normas de todo o gênero. Assim, eles lançaram seu álbum Black Metal, e um de seus maiores fãs era Øystein, que posteriormente ficaria conhecido como Euronymous, o principal membro da recém-formada Mayhem. Que, fun fact, tem o mesmo nome de uma das músicas do Black Metal, o álbum do Venom, conhecida como Mayhem for Mercy. Como praticamente toda a banda, eles não tiveram o melhor dos começos, começando fazendo covers de suas bandas favoritas, mas nada além disso, com Euronymous sendo o vocalista na época. Com o tempo, a banda foi lentamente ganhando notoriedade e alguns vocalistas entraram e saíram. Um deles sendo Maniac, e assim a banda gravou seu primeiro EP e ficou conhecido como Death Crush, que para uma banda no início foi um relativo sucesso, vendendo mais de 1000 cópias só na Noruega. Um fato curioso é de que o mixer que estava ajudando eles a gravar a música, ele nunca tinha gravado música que soasse tão pesada quanto a do Mayhem, então ele simplesmente não fazia ideia do que ele estava fazendo. Assim, esse EP acabou saindo muito mais cru do que ele realmente era para sair, algo que teve o efeito oposto do que você esperaria, fazendo assim o Mayhem ser conhecido como uma das bandas mais pesadas da época, e assim eles tiveram muito sucesso no black metal. É isso que eu falaria se pouco depois do lançamento do EP, Maniac não tivesse deixado a banda, obrigando eles a irem em busca de outro vocalista, o qual protagonizaria uma das histórias mais bizarras não só da música, mas que eu já contei nesse canal. Este era Dead. Enfim, você provavelmente não me conhece, mas eu sou o Guizo. E hoje a gente vai contar uma das histórias mais macabras e bizarras da música e que eu já contei nesse canal. Enfim, hoje a gente vai ver a história do Mayhem. Per Jørg Olin, ou Dead, nasceu em 16 de janeiro de 1969 na Suécia,
E logo na infância alguns problemas já começaram a aparecer. Dead foi diagnosticado com uma apneia do sono grave, que, se você não sabe, é um distúrbio que faz a pessoa parar de respirar enquanto ela dorme. Ou seja, ele não conseguia dormir direito de jeito nenhum. E não é só isso. Aos 10 anos, enquanto ele patinava no gelo, Dead acabou sofrendo um acidente que perfurou seu baço e levou a uma hemorragia interna grave. No hospital, os médicos disseram que ele havia morrido por alguns segundos e era um milagre ele estar vivo, assim ganhando seu apelido de Dead. Mas essa história tem um pouquinho de controvérsias no meio dela. No futuro, seu irmão veio falar de que, na verdade, Dead sofria muito de bullying. E ele acreditava fielmente de que o ferimento havia sido causado por outra criança, alguém que havia agredido Dead. E ele inventou essa história que foi um acidente enquanto ele patinava no gelo. Mas como ele foi parar no Mayhem? Dead havia formado uma banda chamada Morbid, o qual ele havia lançado alguns singles e demos que já mostravam o talento dele como vocalista. Mas a falta de dedicação dos outros membros da banda fez Dead decidir abandonar o projeto. Isso na mesma época que Maniac também estava saindo do Mayhem. Vendo a oportunidade, Dead decidiu pegar algumas demos e mandar para eles, dentro de uma caixa, com um rato morto dentro. Eles pegaram a caixa, esse aqui é o rato morto, colocaram o rato morto de lado, escutaram as demos dele, acharam, nossa, esse cara é muito bom, e pensaram, é ele mesmo que eu quero pra minha banda. E, assim, eu sou obrigado a dizer, esse cara era maluco com M maiúsculo. Ao contrário de outros músicos que fazem personagens meio macabros, como o próprio Tyler, The Creator, sim, eu citei Tyler, The Creator em um vídeo do Mayhem. Todas as bizarrices que ele fazia eram 100% sérias. Dead era obcecado pela morte, mas não de um jeito poético ou legal. Do jeito mais literal mesmo. O cara se pintava como se ele tivesse morto nos shows. Ele enterrava suas roupas para que elas tivessem, abre aspas, cheiro de morte, seja lá o que isso significa. Um dia ele tinha encontrado um corvo morto por aí, então ele guardou o animal e antes de todo o show, ele dava uma boa fungada nele como se fosse alguma droga. Durante os shows ele se cortava e jogava seu sangue na plateia, além de cabeças de porco. Imagina, você tá lá tranquilo querendo assistir um show, tudo bem que um show de black metal nunca é tranquilo, mas enfim, e uma cabeça de porco voa na sua cabeça. Eu não ia achar muito legal não, mas enfim. Falando sério agora, é bem claro que Dead sofria de sérios problemas mentais. Provavelmente a sua experiência de quase morte havia criado essa obsessão na sua cabeça. Tinha vezes que ele realmente acreditava que ele estava morto. E ele deixou de só se cortar em cima dos palcos, ele começou a fazer isso enquanto ele estava sozinho e na frente dos outros membros da banda, provavelmente como uma tentativa de pedir socorro. A mente dele já estava perturbada a esse ponto. Obviamente que os outros membros da banda tentavam ajudar ele, falando para ele parar e falando que eles estavam lá para qualquer coisa que ele precisasse conversar. Menos o Euronymous, que aplaudia Dead como se ele fosse um bobo da corte enquanto ele se autodestruía. A relação dos dois era bem complicada, com eles frequentemente brigando e entrando em discussões, e Euronymous incentivando esse comportamento autodestrutivo de Dead. Algo que era uma receita para uma tragédia. Em 1991, as coisas iam de mal a pior. Dead ia se fundando mais e mais em sua depressão, passando dias isolado dentro de seu quarto, sem falar com ninguém. Na época, ele morava com Euronymous e Necrobutcher, os quais falaram que praticamente não viam ele. Em um dia, enquanto os dois estavam fora de casa,
Sozinho e com a mente extremamente perturbada, aos 22 anos, Dead decidiu tirar sua própria vida. Utilizando uma faca, ele cortou os pulsos e logo após deu um tiro de espingarda em sua cabeça, deixando para trás uma carta que abria com ele pedindo desculpa pela bagunça. O primeiro a encontrar a cena foi Euronymous, que teve que pular a janela para conseguir entrar dentro de sua casa. E o que ele fez? Ele foi numa loja de conveniências, comprou uma câmera e tirou fotos do corpo do amigo. Fotos essas que posteriormente seriam utilizadas em um álbum não oficial da banda. Esse é o nível desse cara. Eu não consigo nem fazer piada com isso. E é óbvio que não é só isso. Euronymous também pegou pedaços do crânio dele e fez colares, os quais ele entregou para pessoas de sua confiança por algum motivo. Havia também um boato de que ele havia feito uma sopa com o cérebro dele, mas isso felizmente é mentira. Tentando racionalizar um pouco a insanidade desse cara, ele era fascinado pelo fascínio que Dead tinha pela morte, então ver o amigo naquela situação foi como se tudo tivesse feito sentido na cabeça dele. É um pouco difícil explicar porque esse cara era simplesmente maluco. Logo após ele encontrar o corpo e tirar as fotos, ele ligou para Necrobutcher e essa ligação aconteceu. Oystein me ligou aquele dia. Ele me disse que o Dead tinha feito algo muito legal. Ele tinha tirado sua própria vida. Eu não acreditei quando ele disse isso. Ele me disse que tinha tirado fotos dele. Então eu apenas disse que eu não ia mais falar com ele enquanto ele tivesse essas fotos. Ele mentiu pra mim, falando que tinha apagado elas. Mas quando eu descobri, obviamente que eu saí da banda. Com metade da banda sendo perdida em um dia, parecia que era o final do Mayhem. Mas calma que ainda tem muito vídeo pela frente. Euronymous tinha uma carta em sua manga. Ele começou a espalhar para as pessoas de que Dead havia feito o que fez porque o black metal e sua banda estavam começando a ficar muito populares. Fato que, obviamente, era mentira, ainda mais depois de que um amigo de Dead, qual frequentemente recebia cartas do mesmo, lançou essas cartas a público, onde nelas ele dizia estar bem feliz com o sucesso da banda e ser um vocalista famoso no gênero. Mas Euronymous precisava criar uma narrativa, falar que o black metal era algo que valia a pena morrer. Ele literalmente usou a morte de seu amigo pra hype e funcionou. Euronymous agora era uma celebridade do black metal. Ele criou uma loja de disco que também servia como um estúdio de gravação e a sede de sua gravadora, mas principalmente era um local onde ele podia conhecer novas pessoas e continuar o Mayhem. Esse lugar era praticamente o QG do black metal. Ele tinha um porão onde praticamente todo mundo relevante da cena naquela época se juntava para conversar, fazer network e principalmente onde Euronymous conheceria a nova lineup da banda. E, dito e feito. Em 1992, um ano depois da morte de Dead, Euronymous conheceu um novo baterista, vocalista e principalmente um novo baixista, Varg Vikernes. A pessoa queria acabar de vez com o Mayhem. Eu comecei o segmento do Dead falando que ele era maluco. Esse cara aqui é literalmente um nazi. Na época, ele tinha uma bandeira com uma suástica em seu quarto, o que obviamente seus pais não gostavam e ele simplesmente não respeitava e deixava aquela bandeira lá. E esse cara é um iceberg tão grande, mas tão grande, que eu consegui material pra fazer um vídeo inteiro dele. Se vocês quiserem, só deixar aqui embaixo, se esse vídeo muito bem também, eu posso trazer um vídeo só de, tipo assim, absurdos que esse cara já fez, porque tem muitos. E se Euronymous considerava Dead um amigo, ele odiava Varg. Então,
Se preparem. Varg era um verdadeiro prodígio, aos 19 anos já tendo relativo sucesso fazendo black metal ambiental, lançando alguns EPs que foram muito bem recebidos, então não demorou muito para ele ser chamado para frequentar o porão do capeta do Euronymous. Dentre os dois havia muita competição. No começo era algo saudável, com um querendo ser melhor que o outro, mas rapidamente isso se escalou para fora dos palcos e Euronymous ficava com muita inveja de ter que dividir as atenções com ele. Eu não sei se vocês perceberam, mas Euronymous era um completo maluco por poder. Estando no topo da cena, ele decidia quais bandas eram consideradas black metal e quais bandas não eram. Isso com um parâmetro. Essa banda precisava ser satanista. Não se sabe muito bem o motivo desse ódio ao cristianismo que ele tinha, mas em suas músicas ele praticamente só falava disso. Além de que ele também decidia se você era digno de escutar black metal ou não. Esse é o nível desse cara, é o fã médio de black metal aqui. Euronymous conseguiu dividir a comunidade, com pessoas cultuando ele como um deus e outras que viam ele como ele realmente era, um completo maluco por controle. E uma dessas pessoas era o Varg, que mesmo fazendo parte da mesma banda do cara, frequentemente brigava com ele por poder. Mas eu não preciso dizer que o Euronymous, sendo dono de quase tudo relacionado a black metal, Varg ficava bem nas sombras dele, e com isso, um ódio foi crescendo cada vez mais dentro dele. Eu não preciso dizer que black metal não era o gênero mais popular de música por aí, e a mídia não era muito fã deles também, com eles praticamente só falando de morte, satanismo e suicídio. Então eles precisavam de outras maneiras de conseguir ouvintes e fazer as suas propagandas. Com isso, eles tiveram uma ideia. Eles iriam abraçar completamente esse estereótipo. Varg e Euronymous tinham um plano. Varg deu uma entrevista onde confessava que havia queimado uma igreja e matado um homem em Lillehammer, o que na verdade foi feito por outro artista de black metal, mas enfim, tendo confessado esses crimes, Varg obviamente foi preso por um tempo, onde foi constatado que ele realmente havia queimado uma igreja alguns anos antes, até usando a foto dela queimada como a capa de um álbum, além dele ficar constantemente influenciando as pessoas a cometerem atos cada vez mais extremos, como forma de mostrar que ele era superior a Euronymous, mas ele não tinha relação com o assassinato. Com a polícia na cola deles, Euronymous ficou com muito medo, o que levou ele a fechar a sua loja. Sim, isso tudo que Varg fez foi por nada. Poucos dias depois, ele saiu da cadeia e ele estava irado com Euronymous. Farto de tudo isso, Euronymous decidiu que ele iria se livrar de Dead. Ele planejou em pegá-lo, levá-lo para um lugar isolado na floresta e torturá-lo até a morte. Um momento médio do Euronymous. Pouco tempo depois, Varg foi na casa de Euronymous para resolver algumas questões de pagamentos que não haviam sido realizados. Chegando lá, eles começaram a ter uma discussão bem acalorada, com Varg dando um chute em Euronymous. Ele tentou correr para a cozinha para tentar pegar uma faca para se defender, mas Varg foi mais rápido. Pegando uma faca em sua bota, Varg deu 23 facadas em Euronymous. 2 na cabeça, 5 no pescoço e 16 nas costas, deixando o corpo na escada de fora do prédio. Poucos dias depois, ele foi preso, mas algumas pessoas não acreditaram nessa versão da história, dizendo que o assassinato havia sido motivado pela busca do poder na cena e que Varg não havia ido lá para cobrar algum dinheiro, e sim ele havia tido a mesma ideia de Euronymous. Ele iria matá-lo primeiro para ganhar o controle. Varg confessou o crime, mas disse ser em legítima defesa.
O que é difícil de acreditar, porque, foi ele quem saiu vivo, então é ele quem conta essa história no final das contas. E 2, alguns dias depois a polícia invadiu o apartamento de Varg, onde eles encontraram mais de 3.000 munições e mais de 100 quilos de explosivos. E assim, me desculpa, mas eu acho que pessoas de bem não têm mais de 100 quilos de explosivos em casa. Mas beleza, só uma opinião polêmica minha aqui. Ele disse que tudo isso era porque ele queria explodir um local chamado The Blitz House. Felizmente a polícia parou ele antes que ele pudesse fazer essas coisas. Eu acho que o Varg provavelmente é o cara mais insano de toda essa história. Ele e o Euronymous brigam bastante, mas o Varg eu acho que ele consegue um pouquinho além. Mesmo alegando legítima defesa, ele foi condenado por homicídio, atentado a templo religioso, tentativa de atentado a templo religioso, crime de ódio e mais uma pá de coisa. Assim, pegando uma pena de 21 anos em regime fechado, ficando em uma prisão de segurança máxima. Mas a história de Varg não acaba por aqui. Depois que ele foi solto, esse cara ainda fez algumas coisinhas. Dentre elas, ele criou um canal no YouTube, o qual depois de conseguir 250.000 inscritos, ele foi terminado por discurso de ódio. Ele foi preso de novo, adivinhem por quê? Discurso de ódio novamente, passando 6 meses em regime semiaberto e tendo que pagar uma multa. E pasmem, esse cara ele fez uma série de tweets relacionados ao Brasil, falando de que os brasileiros eram uma raça impura. E com isso os brasileiros responderam ele da maneira mais brasileira possível. Eles começaram a spamar a revista Mais 18 do Vampeta em todos os tweets que ele fazia. E assim, chegou um ponto onde ele viu tanto Vampeta pelado, mas tanto Vampeta pelado, que ele simplesmente desistiu e saiu do Twitter. Os brasileiros expulsaram esse cara do Twitter com uma foto do Vampeta pelado. Alguns de vocês devem ter parado pra pensar que eu não falei muito de música, nem mostrei muitas músicas nesse vídeo. O que é engraçado, porque esse vídeo é sobre uma banda, mas é porque, dentre todo esse período, eles não lançaram nenhum álbum. Tipo assim, eles lançaram alguns singles e eles fizeram vários shows, mas eles nunca lançaram uma unidade de álbum. Posteriormente, depois de tudo isso que acabou, meio que eles se juntaram como os Vingadores e fizeram um álbum com todas as pessoas que eu citei nesse vídeo. Os vocais, pegaram os vocais antigos de Dead, o Euronymous tocando guitarra, nas gravações que eles tinham, e fizeram um álbum que os fãs de Black Metal gostam muito desse álbum. E ele... é isso aqui. Pessoalmente eu não sou fã, pra mim isso aqui é barulho, mas de acordo com os fãs de Black Metal isso aqui é muito bom. Imagino que é o muito ruim. Ai. Mas enfim, essa foi uma das histórias mais bizarras que eu já contei nesse canal e eu espero que vocês tenham gostado. O que a gente pode tirar de positivo disso tudo? Eu não tenho a menor ideia. Mas enfim, muitíssimo obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui, eu sou eternamente grato a vocês. Nós estamos muito perto dos 10.000 inscritos, então se vocês conseguirem dar uma força, eu seria eternamente agradecido. Já fazia um tempinho que eu não gravava algum vídeo de terror igual esse, então se vocês gostaram, todo o suporte de vocês é muito bem-vindo para eu continuar com esse tipo de vídeo. Enfim, não quero me prolongar muito, o vídeo já foi bem longo. Às vezes, ser mais feliz só depende de você mesmo. Muitíssimo obrigado, vocês fazem meu sonho se tornar realidade. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, guys. O Euronymous tá vindo, moleque.